Santo Deus, nós oramos a Ti agradecidos e agora pedimos que o Senhor assente os nossos corações, assente as nossas almas, para que elas possam ouvir a Tua palavra e aprender de Ti, Senhor, aquele desígnio santo que o Senhor, portanto, fez para cada um de nós. Senhor Deus Santo, nós oramos em nome de Jesus, agradecidos oramos, amém. Irmãos, nesse instante, então, tomemos assento. Deixa eu trazer aqui para os irmãos, porque que nós não estamos pregando um capítulo inteiro. Veja, domingo último, a exposição, ela teve como margem os versos de número 1, e ela foi até o verso número 11, mas ainda que a leitura fosse assim, a exposição ela se deu até o momento que tratamos acerca da ressurreição de Cristo, portanto até o verso número 8. Veja, isso se deu, irmãos, por causa daquilo que eu tinha falado domingo último, do fluxo natural do texto. Não é um pregador que escolhe o texto que vai pregar. Se isso acontece, o pregador não está sendo honesto com as Escrituras. A pregação ela deve ser contínua, então é por isso que nós estamos dando continuidade no livro de Atos, e ela deve ser no espaço que a Escritura permite que nós preguemos. Veja, aí é diferente, por exemplo, de outro traço das Escrituras. Por exemplo, você tem um livro de Números, nos dois últimos domingos, domingo último e nesse domingo pela manhã, a exposição foi feita tanto no capítulo 1 e hoje ali no capítulo número 2. Por quê? Porque o fluxo do texto nos permitiu que a pregação fosse assim. Mas em outra parte das Escrituras, como é o caso aqui do livro de Atos, então o texto que está mencionado aqui para nós vai do verso 9 ao verso de número 11. Veja, a doutrina principal do texto é falar sobre a ascensão de Cristo. Ascensão, eu estou falando aqui do levantamento de Cristo, é o que ocorre em decorrência da sua ressurreição. Veja, Cristo morreu pelos nossos pecados, nós sabemos disso. Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna, nós sabemos disso. E o que acontece logo após a ressurreição, portanto, é a sua ascensão, o seu levantamento. E é esse o tema principal que nós iremos tratar aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9 ao verso de número 11. Eu quero que você leia com atenção o que diz o texto. Veja, naturalmente o texto aqui vai ser fracionado, para que nós entendamos qual é a mensagem do texto. E nesse ato fracionário do texto, a mensagem central, irmãos, percebam só, a mensagem central do texto está em cada verso desse. Você tem uma no verso 9, você tem uma no verso número 10, você tem outra no verso de número 11. Então, pedagogicamente vai ficar mais fácil da gente entender o que é que Deus quis falar ao seu povo, aqui no capítulo 1 do livro de Atos, verso 9 ao verso 11. Para os que estão chegando pela primeira vez aqui na exposição, vou apenas facilitar um pouco para você. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, é o mesmo autor do terceiro evangelho. Então, Lucas, o médico amado, né, assim como Paulo o tipifica, e esse escrito se deu por volta do ano 61 até o ano 63, e ele retrata para nós, então, as viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? Talvez a maior parte do texto vai tratar acerca disso. Veja, 66% do texto vai tratar sobre os atos missionários que se deram através da conversão de Paulo, ok? Você tem 28 capítulos nesse texto, e a conversão de Paulo se dá justamente ali em Atos capítulo 9, e já no capítulo 9 nós temos já Deus convertendo aquele que outrora era perseguidor da igreja, e agora vai ser um dos principais paladinos do evangelho. Então a estrutura de Atos é basicamente essa. Ele vai mostrar para nós qual o papel central de Cristo
entre a sua igreja. Então, esse livro de Atos poderia ter até alguns nomes que não especificamente Atos dos Apóstolos, poderiam ser tipificados como os Atos do Espírito Santo, no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Esses atos que continuam ainda em nossos dias acontecendo, né? O Espírito Santo no meio do seu povo, fazendo essa obra missionária, que é permitindo-nos que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Dito isso, então eu vou trabalhar aqui os 3 versos, 9, 10 e 11. Primeiro verso de número 9, observe aí, irmãos, diz assim o texto: e quando dizia isto, veja, essa expressão assim, e quando dizia isto, está se referindo ao verso 8, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, e como dizia isto, referindo-se ao verso 8, vendo eles, aqui se referindo àqueles que estavam diante de Cristo, aqui nós estamos falando dos apóstolos, os apóstolos que estavam diante do Senhor, foi elevado às alturas. Esse foi elevado às alturas refere-se ao sujeito primordial do texto, que é Cristo. Então Cristo está sendo elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Ou seja, Cristo é assunto aos céus, elevado às alturas, e ele está sendo ocultado dos olhos dos apóstolos. Então, a primeira doutrina, e a primeira parte do texto aqui, irmãos, vai falar de algo extremamente essencial, de uma parte da doutrina para a igreja de Cristo. Nós estamos falando da ascensão do nosso Senhor, a doutrina da ascensão de Cristo. Antes de ir diretamente para a ascensão de Cristo, recobre na sua mente aí o que acontece antes desse ato. Primeiramente, você tem a humilhação do Redentor. Quando é que ela se dá? Se dá da concepção de Cristo no ventre de Maria até a sua ressurreição dos mortos. Então, primeiramente, você tem a concepção de Cristo no ventre de Maria. Isso por demais é aplicado a nós nos Salmos, pelos profetas e pelos apóstolos. Mateus, Marcos, Lucas e João falam caracteristicamente acerca da concepção e nascimento de Jesus. Nós chamamos isso de humilhação do Redentor. Por que é a humilhação do Redentor? A humilhação do Redentor se dá, irmãos, porque veja, Paulo dizendo, ele sendo Deus e subsistindo na forma de Deus, Filipenses 2,5, não teve por usurpação o ser igual a Deus. E Paulo vai dizer que ele veio e encarnou em forma humana. Veja, aquele que tinha à sua disposição todas as coisas, criador de tudo, conforme o autor de Hebreus, vai ser concebido no ventre de uma pecadora, Maria, e vai nascer em um local indigno, sendo dono de todas as coisas. Então, chamamos de humilhação do Redentor esse ato dele ser Deus, mas figurar em forma humana. Então, esse é o primeiro ato que antecede a ascensão. Então, antes dele subir, ele nasceu. Mas veja, antes dele subir, ele teve que morrer. Ele teve que morrer. Nós chamamos isso do sofrimento do Redentor. Então veja, toda a vida de Jesus ela é caracterizada pela sua fiel e estrita obediência a Deus. E por ser obediente ao Senhor, veja, ele foi escarnecido e rejeitado pelos homens. João capítulo 1 nos diz assim, que os homens o vendo, o repudiavam. Veja, os homens viam a Cristo, não reconheceram que ele era o Filho de Deus e portanto repudiaram a Cristo. E nas palavras do próprio Redentor, quando a palavra era pregada, o que é que os homens faziam? Tomavam pedras e queriam apedrejá-lo. Tanto que ele usa de uma expressão que nos constrange. Ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu não quis arrebanhar vocês, como uma galinha junta sobre si, debaixo das suas asas, os seus pintinhos.
Assim eu quis fazer com vocês. E mesmo assim os homens tomavam pedras para apedrejá-lo, até o ponto em que ele é capturado no jardim, né? Jardim do Getsemane, é levado perante as autoridades, julgado, e na hora do julgamento, por ocasião da Páscoa, pela tradição dos romanos, um prisioneiro deveria ser solto. Aí você tem Cristo e Barrabás. Interessante o nome desse personagem, Barrabás. É um nome que vem do aramaico, a língua comum no período neotestamentário, a língua comum do povo de Deus. A palavra Barrabás é uma junção de duas palavras: o filho do pai. Bar significa filho. Abás, lembra que Paulo no livro de Romanos diz assim: quando nós clamamos Abba Pai, a segunda palavra que aparece junto da palavra para formar o nome Barrabás, o filho de Deus. Você tinha Cristo, o verdadeiro filho de Deus, e do outro lado você tinha quem? Alguém que se dizia filho de Deus, filho do Pai, mas não era, era um conhecido ladrão malfeitor. Um conhecido ladrão e malfeitor. E veja, por ocasião daquele momento, os romanos tinham como tradição soltar um homem. Aí coloca agora para que esse homem receba a sentença do povo. Ora, se você coloca de um lado um inocente e de outro lado um malfeitor, quem comumente o povo escolheria? Escolhe um malfeitor, irmãos. O povo disse: prendam a Jesus, mate-o e soltem a Barrabás. A humilhação veja, você tem Deus e a criatura, Cristo e Barrabás, e o povo diz assim: nós preferimos a Barrabás. Cristo é levado, portanto, ao suplício. Ele é açoitado, escarnecido, e chega no Monte da Caveira, no Monte do Gólgota, e lá é crucificado. Ele padece pelos nossos pecados. Então veja, o que antecede a ascensão é a morte, mas tem algo que antecede ainda a ascensão e em subsequência da morte, que é o que? A ressurreição. Antes dele ascender, ele portanto ressuscita. Aí veja, Marcos e os demais apóstolos reclamam a ressurreição de Cristo. Marcos diz assim: e tendo Jesus ressuscitado no primeiro dia da semana. Marcos capítulo 16, verso 9. Os apóstolos testificam acerca da ressurreição de Cristo. Então ele ressuscita. Lucas vai dizer que ele foi visto pelos apóstolos, pelas mulheres e por mais de 400 pessoas num espaço de 40 dias. Agora você chega no verso de número 9, irmãos, e agora nós estamos tratando literalmente da ascensão. Agora vejam só, Cristo é concebido e nasce para cumprir toda a lei de Deus, para ser chamado de o Cordeiro Perfeito. Veja, ele morre para perdoar os nossos pecados, ressuscita para nos dar a vida eterna, e ascende aos céus para quê? Para que ele ascende aos céus? Por que é que a doutrina da ascensão é importante? Veja, comumente quando você traça a biografia de Cristo, você diz assim: ele encarnou em figura humana para cumprir a lei de Deus, visto que nós somos transgressores. O que é que diz Romanos 3, 23? Porque todos pecaram, distanciados estão de quê? Da glória de Deus. Então todos ali todos os homens do passado, todos os homens do presente e todos aqueles que ainda virão, todos pecaram, distanciados estão da glória de Deus.
se preocupe não, isso é comum mesmo. Quando a pregação do evangelho é feita, Satanás se manifesta. Então veja, o nascimento de Cristo tem justamente essas características. Justamente essas características. Ele nasce para cumprir a lei no nosso lugar. Agora, ele morre, nós sabemos por que ele morre. Para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele ressuscita, e dizendo, ele ressuscita para que nós tivéssemos o quê? Direito à vida eterna. É tão importante a doutrina da ressurreição, que Paulo, pregando isso para a igreja de Corinto, no capítulo 15, ele vai dizer o seguinte: irmãos, se Cristo não houvesse ressuscitado dentre os mortos, vã seria o quê? A nossa pregação, vã seria a nossa fé, vã seria a nossa vida. Vã é a pregação, vã é a fé e vã é a vida. Não faria sentido, a palavra vã ali não faz sentido. Então veja a importância da doutrina da ressurreição. Mas por que também é tão importante a doutrina da ascensão? E o que é que ela caracteriza para o crente? Cristo ascender dentre os mortos, Cristo ser levado às alturas. O que é que ela caracteriza? Ela caracteriza, aliás. Então, primeiramente, irmãos, nós vamos ter que saber o motivo da ascensão de Cristo. Da ascensão de Cristo. A primeira coisa, irmãos, o motivo da ascensão de Cristo é que a subida de Cristo aos céus, entenda, ela marca a chegada de quê? Cristo sobe e alguém desce. Ela marca a chegada de quê? Do Espírito Santo. Veja, não é isso que ele diz aqui no texto? Ele diz assim, não, verso 4: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Qual foi a promessa do Pai que eles ouviram dele? Eu não vos deixarei órfãos, mandarei sobre vós o Consolador. Quem é esse Consolador? Verso 8: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas. Aí ele continua. Veja, a ascensão de Cristo, ela marca algo importante para o povo de Deus. Ela marca o quê? A presença do Espírito Santo entre o povo. O que o Espírito Santo faz entre o povo? Observe aí o capítulo número 2 do livro de Atos, irmãos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. O que é que acontece ao povo aqui? Veja, eles recebem o Espírito Santo e ficam carregados de poder. Se alguém de outra fé tivesse aqui no nosso meio, podia até se alegrar, né? Quer dizer que agora que nós somos igreja, nós temos o Espírito Santo e nós temos poder. Veja, então vamos entender aqui parte a parte do texto. O que é que o texto diz a nós sobre o que é poder? Primeiramente, a palavra poder aqui está ligada a um ato. É que eles vão falar em outras línguas. Agora, eu tenho que conhecer quais eram as línguas que esse povo falava. Vai para o verso número 9. Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Verso 10: Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses de Creta e árabes. Nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar de quê? Das grandezas de Deus. Então veja, o povo recebe poder e fala em outras línguas. Quais eram as línguas? As línguas conhecidas das nações de até então formadas. O que é que eles ouvem? Eles ouvem falar de quê?
das grandezas de Deus. Então, o que é poder do Evangelho? Poder do Evangelho é a pregação da palavra de Deus no idioma da pessoa que lhe escuta. E a pregação da palavra de Deus naturalmente é falar de quê? Da glória de Deus ou das grandezas de Deus. Olha o questionamento que é feito no verso 8. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Então veja, o Espírito Santo desce sobre o povo para capacitá-los a pregar o Evangelho. Então veja, sabe como é que você se torna empoderado? Não é quando você pinta seu cabelo de azul, de amarelo, de roxo, de verde, seja lá de que inferno for. Não é isso. Não é isso. Não é quando você usa uma roupa curta, exibindo as suas partes, ou a beleza que deveria ser oculta apenas para o seu marido, ou apenas para a sua esposa. Também não é isso. Não é quando você se coloca no mundo, falando coisas que encantam os homens e que desagradam a Deus. Também não é isso. Se tornar empoderado aqui, irmãos, é literalmente falar de Deus por meio da palavra, apontando para as suas grandezas. Isso é ser cheio do Espírito Santo e estar cheio de poder. Então, de acordo com o texto aqui, a ascensão de Cristo marca, portanto, a descida do Espírito Santo, que dá poder ao povo de Deus para andar pregando a palavra do Senhor. Então, quer se tornar empoderado, não defenda uma causa injusta. Eu estava até comentando com um colega meu, que eu comentei, e ele até publicou no Facebook, né? Esses dias que você vê a luta do movimento negro. Então, tem um movimento chamado Black Lives Matter. Vidas negras importam. Eu disse, não existe uma coisa mais ridícula do que isso. Vidas negras importam, vidas brancas importam. Vidas de bebês importam, vidas de adultos importam, vidas de velhos importam, vidas importam. Estar empoderado não é defender uma causa injusta, mas é com seus lábios falar e proclamar as grandezas de Deus. Proclamar as grandezas de Deus, isso é estar empoderado, porque isso marca a ascensão de Cristo e também a descida do Espírito Santo. Agora, o que mais nos diz a palavra de Deus sobre a ascensão de Cristo? Por que Cristo foi assunto aos céus? Será que ele não poderia dividir espaço com o Espírito Santo aqui? Por que Cristo foi assunto aos céus? Bora descobrir textualmente o motivo ainda da ascensão de Jesus. Então vejam só, irmãos, eu gostaria de nesse momento lhes convidar para que nós possamos entender o motivo da ascensão de Cristo. Veja, abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 7, e observe por que é que Cristo é assunto aos céus. Atente bem, irmãos. Cristo é assunto aos céus, e nós sabemos, estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima.
Veja, o texto diz assim: alguém está sentado no meio do trono e chama esse personagem de o Cordeiro. Ora, nós sabemos quem é o Cordeiro. Basta fazer uma breve lembrança daquilo que disse João Batista em Mateus capítulo 3: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Cristo. Agora, o que é que Cristo faz como Cordeiro de Deus ao lado de Deus? Bora descobrir? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Olha o que é que a palavra do Senhor nos diz sobre o papel de Cristo. Ele vai dizer assim, ó: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Qual significa a palavra mediador? Mediador vem de colocar-se ao meio. Então você tem Deus, você tem os homens, e no meio você tem o quê? Você tem Cristo. Então nós sabemos que Cristo faz a mediação. Agora, mediação de quê? De que Cristo faz a mediação? Bora descobrir do que ele faz a mediação? Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1. Ele diz assim: 1 João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, diz João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Quem é? Jesus Cristo justo. Interessante que a palavra mediador e advogado são sinônimas. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, João está dizendo assim: nós que fazemos parte do colégio apostólico e dessa igreja de Éfeso, ele, portanto, é a propiciação pelos nossos pecados. Aí continua João: e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo, ou seja, de todos os crentes que estão ao redor do mundo. Então veja, eu sei que Cristo agora está à direita de Deus, que Ele é o nosso mediador. O que é que Ele faz? Ele intercede pelos nossos pecados, Ele intercede pela nossa vida. Ele intercede pela nossa vida. Será que nós temos um exemplo prático sobre isso? Nós temos dentro do próprio livro de Atos. A sua Bíblia agora no livro de Atos, capítulo 7, e descubra o efeito da mediação de Cristo. Aqui em Atos capítulo 7, a partir do verso 1, você tem a pregação maravilhosa de Estevão, testificando contra os homens, apontando a Deus e revelando os seus pecados. Essa causa foi a causa que levaram Estevão ao apedrejamento. Aí você agora no verso 54 descobre o que é que acontece na hora do martírio de Estevão. E ouvindo eles isto, verso 54, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E o que é que ele vê? Jesus que estava à direita de Deus. Veja, o mediador, que por causa da ascensão está onde? À destra, à direita de Deus. Verso 56, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Isso foi a causa, portanto, final deles se enfurecerem contra Estevão. Se você ler aí do verso número 57 ao verso número 60, você vai ver que Estevão será apedrejado até a morte. O que é que Estevão vê na hora crucial de sua vida? Cristo à direita de Deus. Então veja, qual a importância da doutrina da ascensão? É porque agora, irmãos, nós sabemos que nós não estamos só, nós temos um mediador que está no trono do Senhor, intercedendo por nós, intercedendo pela vida do seu povo, da sua igreja, do seu povo santo. Em outras palavras, o povo de Deus não está só, não está jogado, não está perdido, não está abandonado. O povo de Deus está guardado nele, através da mediação de Cristo.
Então, todas as vezes que alguém lhe perguntar por que é que Cristo foi assunto aos céus, para interceder por nós. E nós não estamos sós, vejam, ele foi, mas o Espírito Santo continua conosco. Agora, interessante, irmãos, que logo depois de receber essa notícia, o verso de número 10 vai mostrar para nós a posição que os apóstolos tiveram mediante o levantamento de Cristo. Olha só, e estando com os olhos fitos no céu, eles, os apóstolos, olhando para os céus, enquanto ele subia, Cristo, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Interessante, né? Cristo está sendo elevado às alturas, mas ao lado dele você tem 2 homens vestidos de branco. O texto aqui pode sofrer algumas traduções sem problema de interpretação. Primeiro é que você pode interpretar aqui, são homens, porque a palavra que é usada pode ser traduzida por varões, mas essa expressão varão também é uma expressão usada na própria palavra de Deus para designar os anjos. Essa expressão aqui, vestidos de branco, mostra justamente a pureza daqueles que estão ao lado dele. Você pode ver isso em Apocalipse capítulo 1. Vestes brancas é um sinal de pureza, mas também é um sinal de autoridade. E você concebe isso, irmãos, por causa do verso 11. Porque no verso 11, esses homens, vamos dizer assim, homens galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse Cristo, que vocês estão vendo sendo recebido acima nos céus, ele diz assim como ele foi, ele há de voltar. Então, vejam só o que está acontecendo no verso 10. Os apóstolos estão olhando para Jesus que está subindo. E quando ele está subindo, é dito para eles: olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma forma há de voltar. A pergunta fica: como é que ele há de voltar? E a gente pode descobrir, à luz da palavra de Deus, como é que ele há de voltar. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 16, que a gente descobre como é que ele há de voltar. Vejam só, irmãos, no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 16, veja, da forma como ele sobe é a forma como ele desce. O verso 16 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Veja, 2 homens vestidos de branco, a voz de um arcanjo, e o que? E a voz da trombeta de Deus. Agora, olha só, e os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro. O que Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica é que Cristo vai voltar, e o evento do seu retorno vai ser com que, irmãos? Silencioso. Não, vai ser com um grande alarido, ou seja, com um grande som, o som da trombeta de Deus. Veja, uma voz de arcanjo. Lembra que esses homens estão vestidos de branco, e a palavra que aparece agora no texto de Tessalonicenses é arcanjo, não é anjo. A palavra arcanjo, ela é formada de 2 palavras, a palavra angelos e a palavra arque. Arque significa superior, e a palavra angelo pode ser traduzida por anjo, ou seja, um anjo superior que está à destra de Deus. E o outro, não são 2? O outro, o texto diz aqui, ó, e com a trombeta de Deus. Aí o texto vai dizer assim: e os que morreram em Cristo, olha a expressão do texto, ressuscitarão primeiro. Você pode perguntar o que tem: se há uma ressurreição primeira, haverá uma ressurreição secundária? E a resposta é sim, haverá uma ressurreição secundária. Ora,
A ressurreição primária se dá para aqueles que dormiram no Senhor, que morreram com a fé em Cristo, e por causa da sua vinda, eles ressuscitarão para estarem junto com Cristo. E os da ressurreição secundária? Quem são? Quem são estes da ressurreição secundária? Quer conhecer? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. O texto nos ajuda a dizer quem são esses. Apocalipse capítulo 20, verso de número 11 em diante. Diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, para a terra e para o céu. E vi os mortos, pequenos, grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Agora você descobre quem são estes da segunda ressurreição. Aqueles que, pecando contra Deus, se levantaram contra o Senhor. Aqueles que, odiando a Deus, não deram ouvidos ao Evangelho. Aqueles que preferiram andar segundo a sua própria vida, segundo a inclinação e o curso do seu coração, do que andando conforme a verdade de Deus. Uma imagem ainda mais realística sobre esses, nós encontramos em Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 12. Esse texto aqui já foi lido em algumas outras exposições aqui na igreja, mas eu gostaria de lê-lo novamente para você. Apocalipse 6,12. Olha o que esses homens ímpios fazem. Diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a luz tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Escutem bem. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. Isso é um brado. Escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia, o dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Veja, grandes, pequenos, tribunos, ricos, livres e servos estão recebendo agora o duro castigo da ira de Deus. Veja, é bom que a gente aprende que Deus não é seletivo, né? Assim como ele salva o rico, ele salva um pobre, né? Mas assim como ele condena um rico, ele condena um pobre. Não é o status social que nos garante salvação, né? Ricos, se crerem em Cristo, vão para a glória. Pobres, se crerem em Cristo, vão para a glória. Mas ricos, se negarem a Cristo, e pobres, se negarem a Cristo, vão para onde? Apocalipse 20 já disse, né? Vão para o lago de fogo, que é a segunda morte. Segunda morte. Esse é o resultado da ascensão e da vida de Jesus. O que é que os anjos disseram? Veja, esse Cristo
que foi recebido em cima nos céus, será o mesmo que descerá dos céus. Veja, se o nascimento, a concepção e o nascimento de Jesus marcou o seu estado de humilhação, o seu retorno em glória é a lembrança do seu estado de exaltação. Veja, ele agora não vem nascendo em uma manjedoura. Veja, ele agora vem sobre os céus. Ele não entrará com um jumentinho às portas de Jerusalém, mas ele virá revestido de glória para combater contra os seus inimigos. Ele não é um Cristo mais que padecerá pelos pecados do povo, mas é o Cristo que julgará o mundo. É o resultado da ascensão de Cristo. Aquele que subiu é aquele que há de descer. E veja o efeito dessa pregação, irmãos. Abra a Bíblia de vocês aí em Mateus capítulo 3. O efeito da pregação acerca de Cristo. Olha só. Mateus capítulo 3, verso 11 diz assim: João dizendo: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento. Então, proposta a mensagem de João era chamar homens ao arrependimento de seus pecados. Mas aquele que vem após mim, ou seja, depois de mim, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Veja, ele é tão poderoso que nem nas sandálias eu posso tocar. Ele vos batizará com o que, irmãos? Com o Espírito Santo. E com o que mais? Com fogo. Agora, veja, se batimos com o Espírito Santo, nós já vimos lá em Atos 2 o que é que faz. E o batismo com fogo, o que é que faz? Veja, lá em Atos 2 a igreja recebe o Espírito. Falam em outras línguas, que é a pregação da palavra de Deus no idioma daqueles homens que estavam lá no cenáculo e que ouviram a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho tinha um título, não era falar das grandezas de Deus. Então, se batismo com o Espírito Santo é isso, o que seria então batismo com fogo? O verso 12 explica o que é batismo com fogo. Em sua mão ele tem a pá e limpará a sua eira. Então ele limpa o local onde o trigo fora triturado. Recolherá no celeiro o seu trigo. Então, aquilo que tem valor é recolhido. E queimará a palha com fogo. Olha a expressão que ele usa: que nunca se apaga. Queima a palha no fogo que nunca se apaga. Que fogo é esse que nunca se apaga? Que fogo é esse? Que a palha é queimada e não se apaga. Só um favor, volte novamente lá para Apocalipse capítulo 20. E você vai descobrir aqui. Observe aí o verso 10 de Apocalipse 20. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados. Para quando? Sempre, para todos. Algo que nunca se apaga. Algo que nunca se apaga. Se você observar aí do verso 11 ao verso 15, aquele texto que nós lemos, é justamente para onde irão aqueles que não foram encontrados no livro da vida. O que é que Cristo faz a pecadores? Cristo pune pecadores que não reconheceram a pública pregação do Evangelho, que rejeitaram o poder de Deus. Agora, você quer ouvir as palavras de Cristo sobre aqueles que rejeitaram o poder de Deus?
Abra a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 7. Veja, verso de número 21 em diante. Você vai ouvir as palavras de Cristo naquele dia. E elas estão aqui no texto bíblico para o nosso conhecimento. Mateus capítulo 7, verso 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha o que é que ele vai ouvir. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, ele vai dizer, e a casa não for abalada. Mas veja, mas aquele que não recebe essas palavras é como um homem que edifica a sua casa sobre a areia da praia. Na primeira marola, a casa vai a pique, vai a chão, porque fora edificada em local equivocado. Ao invés de edificar a casa sobre a rocha, edificou a casa em um outro local não adequado. Percebeu o que é que esses homens escutam? A pergunta é: quem são esses homens que escutarão isso? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer saber quem eles são? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10 e a gente descobre quem são esses. Mateus capítulo 10, irmãos, verso de número 32 diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Veja, olha o que é que o texto está dizendo. Aquele que nega será negado, aquele que confessa será confessado, diante do Pai e diante dos seus santos anjos. Resultado da ascensão de Cristo. Ele vai voltar para tomar o seu povo, o povo que o confessou aqui na terra, mas vai voltar para julgar todos aqueles homens que o negaram, que amaram mais a sua vida do que a Cristo, que amaram a mais seus familiares do que o próprio Cristo. Veja, ele voltará para punir esses homens. Esse é o resultado, irmãos, da ascensão de Cristo. Se ele subiu, é porque ele vai voltar. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. A sua ascensão diz assim: ele intercede por nós. Nós temos um mediador. Ele irá regressar para nos tomar, para levar para onde ele está. Observe, irmãos, o que é que diz João capítulo número 6,
acerca da ascensão e retorno de Cristo. João capítulo 6. Olha o resultado da ascensão de Cristo aqui. Verso número 1 em diante. Desculpa, irmãos, desculpa. Verso número... João capítulo 14, desculpa. João capítulo 14, verso 1 em diante, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for à ascensão, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. É o resultado da ascensão de Cristo. Ele sobe, ele prepara lugar para nós, ele intercede por nós, ele virá para nos buscar, para que onde ele estiver, estejamos nós também. Mas todo aquele que o negou, lembre lá, Mateus capítulo 7, ouvirão abertamente de Cristo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Resultado da ascensão e do retorno de Jesus. A pergunta final, após você ouvir a exposição, é: o que você prefere que lhe aconteça? Você espera estar um dia ao lado de Cristo? Ou você espera um dia estar apartado dele? Obviamente que você vai dizer assim: é óbvio, pastor, que eu quero estar ao lado de Cristo. Então comece a mudar seu estilo de vida ainda hoje. Comece a mudar o seu estilo de vida. Viva e ande para a glória do Rei. Aguarde a Cristo, como se verdadeiramente, de fato aguardasse a coisa mais preciosa que você poderia receber. Certamente, assim como ele subiu, assim, do mesmo jeito ele virá. Os seus serão recolhidos para si, os outros serão apartados, queimados no fogo, que dura para sempre. Deus abençoe o seu povo, irmãos. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos orar em gratidão ao Senhor, receber a bênção divina, e em seguida vamos cantar o cântico 147 do nosso inário, o inário Novo Cântico. Oremos, irmãos. Pai Santo, Deus amado, nós te louvamos e desde já te agradecemos. Te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido para com as nossas vidas, pela forma como o Senhor tem nos mostrado, nos advertido, nos avisado por meio da tua palavra, que nós procedamos nessa vida. Guarda o teu povo, não pare, não deixa de nos instruir, que nossas vidas sejam vividas para a tua glória, que nossas vidas estejam cada vez mais pautadas e adequadas na tua palavra. Ajuda o teu povo, capacita a tua igreja, ensina ao teu povo diariamente a viver de forma digna, Senhor, para que todos nós estejamos atentamente aguardando aquele dia glorioso em que o Senhor há de regressar. Pai Santo e amado, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor agora tem sobre nossas vidas,
intercedendo por cada um de nós. Te louvamos em nome de Jesus, por Cristo nosso Senhor, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce e divina consolação do Espírito Santo, caia sobre o povo de Deus reunido aqui, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Amém.